Saudações, eu sou o professor Charles Camelo e nessa videoaula de Geografia nós falaremos sobre a União Europeia. Então a nossa aula se divide nos seguintes momentos. Introdução, nós vamos analisar o histórico que levou à criação da União Europeia, o que é União Europeia. Nós vamos analisar os aspectos físicos dos países que formam a União Europeia, ou sobretudo a Europa Ocidental. Nós vamos analisar o histórico da unificação europeia, ou seja, quais foram as etapas que levaram ao processo de unificação europeia como nós conhecemos hoje. Nós vamos analisar também a criação do euro, que é a moeda corrente dos países da zona do euro, da União Europeia, e também nós vamos falar sobre os problemas que a União Europeia apresentam atualmente. Eu desejo a todos uma boa aula e bons estudos. Bem, senhores, sobre a nossa introdução, quando nós analisamos o relevo europeu, do ponto de vista físico ou geológico, basicamente a Europa ela acaba sendo apenas uma península da Ásia, ou seja, uma extremidade de terras ligadas a um continente. Então acaba acontecendo que em tamanho, em superfície, a Europa ela totaliza a cifra dos 10 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Isto incluindo a parte ocidental da Rússia, ou seja, com a parte europeia da Rússia. Tirando a parte europeia, o território europeu é relativamente pequeno, tanto que, se nós levarmos em conta, acaba acontecendo que grande parte dos países da Europa, eles cabem dentro do território brasileiro. Então isso acaba demonstrando o tamanho e a grandiosidade do território brasileiro. Então, basicamente, a União Europeia, sobretudo a Europa, ela possui uma variedade de paisagens naturais e, em números de países, ela soma aproximadamente 42 países e alguns são altamente industrializados, outros são países agrícolas e outros estão em processos de industrialização. E, basicamente, no contexto mundial, a Europa ela já foi um continente marcado por inúmeras guerras. Dentre elas, nós podemos citar a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Ok? Vamos adiante. Nesse slide, falaremos sobre os aspectos físicos, ou propriamente o relevo europeu. Basicamente, a Europa ela possui uma grande extensão de terras baixas. Dentre elas, nós podemos citar as planícies germânica, planície da Hungria, russo-sarmática, dentre outras planícies. Além disso, o continente europeu também apresenta grandes cadeias de montanhas, como, por exemplo, os Alpes escandinavos, os Montes Apeninos, os Cárpatos e também os Pirineus. Apresenta também os Planaltos, como o Planalto Central Russo e o Planalto do Volga. E também acaba apresentando uma grande quantidade de ilhas e penínsulas. E, além disso, o continente europeu ele apresenta também uma grande variedade de rios. Então, a maioria dos países europeus são cortados por rios. Ok? Nesse slide, nós falaremos sobre os climas do continente europeu. Então, o continente europeu ele apresenta os seguintes climas: o clima subpolar, o clima frio da montanha e climas temperados. Dentre os climas temperados, nós podemos citar o temperado frio, o temperado continental, o temperado oceânico, o temperado mediterrâneo e o temperado semiárido. Então acaba acontecendo que o clima temperado
ele acaba ali sofrendo influência das localidades no qual estão inseridos. Então, conforme nós podemos observar, geralmente o clima europeu acaba sendo um clima frio, só que algumas áreas possuem um clima, de forma, como eu posso dizer assim, variavelmente agradável, como, por exemplo, o clima temperado mediterrâneo e o oceânico. Ok? Vamos para o próximo slide. Pessoal, nesse slide nós vamos falar sobre o histórico da formação da União Europeia. Bem, a União Europeia, basicamente, conforme nós observamos hoje o seu grande progresso na questão da integração dos povos, na questão da integração monetária e econômica, acaba acontecendo que a União Europeia ela não surgiu da noite por dia. Ela foi resultado de uma série de tratados e cada tratado envolveu uma particularidade. Então acaba acontecendo que os principais tratados que deram origem à União Europeia são esses aqui que nós estamos vendo no slide. Eu vou procurar falar sobre o tratado e ressaltar a principal característica a nível de integração. Então, basicamente, o primeiro tratado, que foi o embrião da União Europeia, foi o Tratado da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Então, por esse tratado, alguns países europeus eles decidiram facilitar, como posso dizer assim, facilitar o processo de exportação e importação do carvão e do aço. Lembrando que esses dois recursos são fundamentais para a industrialização. Então, conforme nós estamos analisando aqui o momento histórico, 1951, fazia aproximadamente 6 anos que a Europa havia passado pela Segunda Guerra Mundial. Então, acontece que na Europa Ocidental, para que ela se recuperasse, ela recebeu ajuda financeira dos Estados Unidos da América através do Plano Marshall. Só que, porém, os europeus eles passaram a verificar que, basicamente, essa intervenção econômica norte-americana poderia trazer efeitos negativos para as economias europeias. Então, aos poucos, os países europeus eles foram diminuindo a sua dependência em relação aos Estados Unidos e, sobretudo, eles foram se integrando economicamente a fim de obter sucessos na área econômica. Então, com a criação do Tratado da CECA, da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, os países signatários deste tratado, eles um concedia para o outro facilidades na exportação e importação do carvão e do aço, recursos fundamentais para a chamada indústria de base. Em 1957, foi instituído o Tratado de Roma. No Tratado de Roma, consistia nas nações do Tratado da CECA, que havia aderido, e novos países. Então, por esse tratado, eles haviam criado uma espécie de comunidade econômica europeia ou mercado comum europeu. Então, de acordo com o Tratado de Roma, eles tinham como ideia, basicamente, facilitar as trocas comerciais entre os países membros do tratado. E ainda dentro do Tratado de Roma, eles votaram pela criação de um tratado conhecido como Euratom, ou seja, é o Tratado de Cooperação de Energia Atômica Europeia. Então, por esse tratado, as nações signatárias do Tratado de Roma, um cooperou com o outro no desenvolvimento e utilização da energia nuclear. Por causa que, como eles precisavam de se industrializarem novamente, eles precisavam de uma fonte eficiente de energia. Então, com o Tratado da Euratom, a maioria dos países signatários do Tratado de Roma, eles passaram a fazer utilização da energia nuclear. E logo depois de 57 a 1990, foram ocorrendo outros tratados, só que porém tratados de adesão. Então, com o passar do tempo, outras nações europeias foram entrando
no mercado comum europeu. Então acabou acontecendo que, aos poucos, esse tratado que deu origem, né, ao mercado comum europeu ou Comunidade Econômica Europeia, eles foram passando, né, por várias transformações. Tanto que a partir de 1991, o mercado comum europeu ele passou, né, por uma nova denominação. A partir de 1991, pelo Tratado de Maastricht, basicamente, o mercado comum europeu passou a chamar-se União Europeia. Como assim União Europeia, professor? Por quê? A União Europeia passou a ser uma união econômica, monetária e política. Então, ou seja, com a criação do Tratado de Maastricht, houve a criação de uma moeda única e de um sistema único de defesa, ou seja, a criação de uma moeda única. Os países membros da União Europeia iriam possuir uma moeda única e um sistema único de defesa. O sistema único de defesa ainda está em fase de negociação. Só que, porém, a moeda única já tornou-se uma realidade, como hoje, né, nós conhecemos o euro. E daí, logo depois, basicamente, em 1997, foi, né, criado o Tratado de Amsterdã. Então, pelo Tratado de Amsterdã, foi desenvolvida para os países membros da União Europeia uma política estrangeira de segurança comum. Então, basicamente, foram criadas leis exclusivas, né, para o livre trânsito de pessoas, né, oriundas dos países membros da União Europeia. Por quê? Eles criaram esse tratado de políticas estrangeiras de segurança comum a fim de evitar, por exemplo, que ocorram crimes dentro dos países da União Europeia. Então, por exemplo, um cidadão europeu de um país da União Europeia, se ele comete um crime no outro, ele vai ser julgado de forma normal, porque existe toda uma integração nos sistemas, principalmente na questão, né, de justiça, legislação comum e etc. E, por fim, foi votado o Tratado de Lisboa em 2007, só que, porém, esse tratado ele tem sido alvo de inúmeras críticas dentro da União Europeia. Por quê? O Tratado de Lisboa, que foi criado em 2007, ele prevê um fortalecimento do Parlamento Europeu. Então, ou seja, com o Tratado de Lisboa, a União Europeia ela vai conseguir exercer um poder maior e o poder nacional, o poder das nações, tende a diminuir. Então, geralmente, o Tratado de Lisboa tem fortalecido para o surgimento de movimentos nacionalistas dentro da União Europeia. E muitos desses movimentos nacionalistas são movimentos xenofóbicos, ou seja, de aversão aos estrangeiros, porque eles acham que o fortalecimento do Parlamento Europeu significa uma diminuição da autoridade do Estado Nacional, o que pode, de certa forma, prejudicar as relações diplomáticas, as relações econômicas e financeiras dentro deste bloco. Então, tanto que quando nós verificarmos os principais problemas existentes da União Europeia, um dos problemas, basicamente, foi essa questão do nacionalismo, que acabou ganhando corpo com a criação do Tratado de Lisboa, que prevê um fortalecimento do Parlamento Europeu. Ok? Nesse slide falaremos sobre a criação do euro. Então, basicamente, o euro foi uma moeda criada lá pelo Tratado de Maastricht, e a adoção do euro ela foi, inicialmente por 12 países da União Europeia. Então, acabou acontecendo de quando o euro foi criado até o ano de 2002, geralmente os países que adotaram o euro, eles adotaram como regime misto. Então, ou seja, existia o euro e existia as moedas nacionais. Só que a partir de 2002, as moedas nacionais foram substituídas pelo euro. Então, acabou acontecendo que outros países foram adotando o euro, e os países que utilizam o euro como dinheiro, eles formam a chamada zona do euro.
Então, zona do euro é o conjunto de países que adotaram a moeda. Só que, porém, pessoal, existem países que estão na zona do euro, ou seja, usam o euro como dinheiro, só que, porém, não pertencem à União Europeia. Dentre eles, nós podemos citar Andorra, Vaticano, Mônaco, San Marino e Montenegro. Mas, porém, existem países que pertencem à União Europeia, só que, porém, não adotaram o euro como dinheiro. Por exemplo, como o Reino Unido, a Dinamarca e a Suécia. Esses países eles não adotaram o euro como moeda, por quê? Porque eles acreditavam que uma crise em um pequeno país adotante do euro poderia facilmente afetar um grande país, como ocorreu, sobretudo entre os anos de 2012, onde uma crise na Grécia, um país pequeno, um país pobre da União Europeia, afetaram os países mais poderosos, como Reino Unido, Alemanha e França. Tanto que para que esses países se recuperassem dos efeitos da crise, eles tiveram que adotar medidas de austeridade. Para concluir nossa aula, nós vamos falar sobre os problemas que a União Europeia apresenta hoje. O primeiro problema que nós podemos mencionar é a redução e envelhecimento da população. Então, acaba ocorrendo como os países da União Europeia eles vivem o fenômeno conhecido como transição demográfica. Então, pela transição demográfica acontece o quê? Um equilíbrio entre as taxas de natalidade e mortalidade, seguido pelo aumento da expectativa de vida. Então, acabou acontecendo que nos países da União Europeia nascem cada vez menos e a maioria da população adulta tende a envelhecer mais e viver mais, em virtude, digamos, da qualidade de vida. No aspecto econômico, isso acaba apresentando uma grande fragilidade, porque o aumento da população idosa acaba coincidindo com a diminuição da população economicamente ativa, ou seja, a população que está atuante no mercado de trabalho. Além disso, um dos problemas que acaba ocorrendo também, que nós temos que frisar, é a questão dos nacionalismos extremistas, ou seja, como eu havia dito para vocês, em 2007 foi criado o Tratado de Lisboa e por esse tratado acaba acontecendo que o Parlamento Europeu ele fortalece a sua autoridade sobre os países da União Europeia. Então acabou colaborando para o surgimento desses movimentos. Por quê? Porque como existe um nacionalismo muito forte dentro da União Europeia, esses movimentos eles acreditam que o aumento de poderes do Parlamento Europeu pode significar o fim da tomada das decisões de seus respectivos países. Ou seja, eles acreditam que o poder regional do Parlamento Europeu pode, de certa forma, dominar, sobretudo, a autonomia nacional. Então, com isso, acaba acontecendo que, geralmente, esses movimentos, que em grande parte são organizados, eles passam a adotar medidas anti-imigração, políticas xenofóbicas, ou seja, xenofobia, aversão aos estrangeiros. Então, eles acabam, de certa forma, valorizando a cultura deles, entendendo a imigração, inclusive a imigração legal, como uma ameaça para o desenvolvimento econômico dos países. Então, geralmente, muitos países da União Europeia nutrem um grande preconceito em relação a povos latinos, povos africanos, ciganos, judeus, e muitos acabam até partindo para, podemos dizer, como ações terroristas, como linchamentos, dentre outros. E, além disso, um problema aparente da União Europeia é a integração das nações mais atrasadas. Então, a chamada Europa Oriental, que antigamente pertencia ao bloco socialista, acabou acontecendo que os países da Europa Oriental apresentam um grande desnível econômico e social em relação aos países da União Europeia. Então, acaba acontecendo que uma das barreiras dessa integração das nações mais atrasadas é que nem todos os países
da Europa em si apresentam um nível de desenvolvimento igual. Só que, porém, né, acabou acontecendo, né, que recentemente, neste ano, muitos países da Europa Oriental, eles passaram por reformas econômicas e muitos conseguiram se desenvolver, né, até que de um nível razoável. Então, com isso, acaba acontecendo que os países mais desenvolvidos, presta atenção, mais desenvolvidos da Europa Oriental, eles já estão em fase de ingresso ou já até ingressaram na União Europeia. Os mais atrasados não. Outro problema para a União Europeia é a recuperação da Rússia. Então, como enfim terminou a transição de socialismo para capitalismo na Rússia, a Rússia ela tem procurado se autoafirmar como potência. Tanto que, neste ano de 2014, né, uma das demonstrações de força da Rússia, né, foi a anexação da região da Crimeia, que até então pertencia à Ucrânia, à sua área de influência, a fim de conseguir uma passagem estratégica, né, ali no Mar Negro. Então acabou acontecendo, né, pessoal, que esse fortalecimento da Rússia no aspecto econômico e, sobretudo, no militar, acaba ali representando uma ameaça para uma possível expansão da União Europeia. Além disso, né, também outro problema que nós podemos citar também nessa questão da União Europeia é a inserção da Turquia no bloco. Então acaba acontecendo que, de certa forma, o Parlamento Europeu, todos os anos que a Turquia ela tenta ingressar na União Europeia, ela acaba tendo o seu pedido negado. Por quê? As nações europeias alegam que a Turquia ela não possui uma estrutura democrática, não possui um regime democrático, e além disso, que as mulheres elas acabam sendo inferiorizadas em virtude dos aspectos religiosos do islamismo. É que, na verdade, pessoal, geralmente para um país poder ingressar na União Europeia, em grande parte ele deve possuir os seguintes requisitos: desenvolvimento econômico razoável, segundo, população branca e terceiro, basicamente religião predominante cristã. Então, geralmente, como a Turquia ela não preenche esses três requisitos, provavelmente ela estará fora da União Europeia. Porque os governantes europeus, né, por causa das políticas antiterroristas, eles entendem que concedendo um passaporte europeu, ou seja, um passaporte da União Europeia, para um turco, eles podem facilitar, digamos, atentados terroristas em todo né, bloco. Por quê? Eles acreditam que um cidadão europeu, né, ele tem um livre trânsito ali pelos países da União Europeia. Então, dando um passaporte para um extremista turco, provavelmente eles podem ali, né, o extremista ele vai poder cometer atentados em qualquer país da União Europeia. Então é por isso que a União Europeia alega a não entrada da Turquia no bloco. Mas se nós analisarmos do ponto de vista cultural, né, é claro que acaba sendo um preconceito que a União Europeia nutre